traumatologista, cirurgião de joelho, membro titular da SBOT, membro da SBMEE, Medicina Esportiva, médico das Olimpíadas do Rio 2016, pós-graduado em Medicina Canabinoide pela Unifesp e Cannabis Academy, ex-presidente do Núcleo de Desenvolvimento em Medicina Canabinoide Integrativa, NDMCI, prescritor desde 2018 de cannabis, membro fundador da Ambicam, Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, coordenador dos cursos de pós-graduação em cannabis medicinal do Grupo Conais Brasil. Jimmy, o palco é seu, querido. Bom, boa noite. Eu quero convidar o meu parceiro de palco aqui, Fernando Paternostro, esse atleta que vocês vão se apaixonar por ele aqui, por tudo que ele vai falar. Cadê o passadorzinho? É esse aqui? É só dar play, é isso? Bom, vamos falar um pouquinho aqui de cannabis no esporte, né? Eu também pratico esporte, né? Gosto da modalidade do surf. E o Fernando, bom, aí já está a minha apresentação. Aqui esse QR Code é para quem quiser participar da Ambicam, fazer parte da Ambicam, que é a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. E o outro é a pós-graduação que a gente tem também para aprender a prescrever, quem quiser, né, fazer parte aí. E o empresário do ramo da cannabis aqui, o Fernando, fundador da Atleta Cannabis, do primeiro hub de cannabis medicinal do Brasil, a MyGrass, e atleta quase profissional de triatlo, né? Porque a diferenciar muitas vezes o atleta amador do profissional é porque ele tem um trabalho que ele tem que fazer fora, porque senão ele treina igual um cara... Depois de todo o treino, né? Toma banho, senta no computador e vamos lá. Às vezes a diferença é só essa, é só o que ele não ganha para fazer isso, mas que tem que trabalhar muito, tem. E aqui meu conflito de interesse, a Revive de Brasil, as meninas que sempre estão comigo aí, que eu presto serviço, e a pós-graduação em Medicina Canabinoide. Bom, esse aí sou eu, novinho, eu era cantor de uma banda de reggae, e eu sempre fui surfista, então eu tinha todo o estigma de ser um maconheiro. Mas eu tinha preconceito, eu não gostava de maconha. Eu realmente era contra, tive problemas familiares com outras drogas, inclusive com maconha. E eu era realmente contra, eu não gostava e, enfim, os meus colegas adoravam, mas eu era contra e estava tudo bem. Acho que meu nível de anandamida já era grande bastante para eu não precisar. Mas, em 2018, um paciente me procurou, eu tinha operado ele, e ele estava usando, e a cicatrização dele estava sendo muito mais rápida do que o normal. Eu fiquei intrigado com aquilo, e ele também estava sem dor. Eu falei, cara, o que você está usando? As medicações que eu te prescrevi? Ele, não, eu estou usando cannabis. Inclusive essa pomada aqui eu trouxe para você. Aí ele me deu a pomada, falei, nossa, vamos ver como é que funciona. E aí realmente eu comecei a utilizar para pancadas, né, escoriações, e resolveu de uma forma que me surpreendeu. E aí eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu vi que eu tinha um preconceito ali que realmente faz parte de muita gente. E graças a isso eu entrei nesse mundo. E aí eu comecei a aplicar nos meus atletas, né? E comecei a ver resultados muito interessantes. Então, a cannabis ainda, principalmente no esporte, ainda tem muita restrição, né? E quando eu comecei a estudar isso, não tinha nem aprovação ainda ou autorização de qualquer nível no doping ali, que agora até aumentou. Então eu comecei a aplicar nos atletas e ver que tinha um resultado. E aí, em 2018, a UADA liberou pelo menos o CBD isolado, e isso facilitou muito a minha vida para poder indicar para os pacientes. Então aqui a gente vai ver algumas indicações mais plenas aí da cannabis, e eu vou perguntar para o Fê, né, como é que ele começou com isso e quais são as indicações que ele utiliza, né, mais
no dia a dia dele. Então a gente sabe que cannabis, que esporte em si, não é só sobre saúde, muitas vezes é sobre resultado, principalmente quando você é atleta profissional. E isso faz com que você muitas vezes exerça uma atividade que às vezes pode te lesionar, ou você exceder o seu limite, fazer um overreaching, um overtraining, né? Então, essa busca por um resultado, muitas vezes pode ser prejudicial para o próprio atleta. E aí eu quero perguntar para o Fê, como é que ele começou nisso, e se ele já começou com cannabis, e por que ele começou com cannabis? Bom, primeiro eu estou super feliz de estar aqui falando com vocês. Para mim é muito legal poder compartilhar a história, porque fui pioneiro na cannabis no esporte no Brasil, junto com o Jimmy, a gente desbravando, né, esse mato alto de falar sobre esse assunto, num meio que é super ligado ao doping, super ligado à substância, super controlado e que é muito focado em performance, entrega, dedicação. Eu comecei na cannabis não como atleta, comecei como um investidor nos Estados Unidos. Morei 8 anos em Barcelona, tive muito contato com o mercado lá, fui várias vezes na Spanabis, cultivei cannabis morando lá, e aí comecei para os Estados Unidos para investir em empresas de cannabis por lá, e nas viagens eu comecei a ver essa questão do esporte na cannabis, que era uma coisa completamente nova para mim, mas que eu achei super interessante e que eu não tinha visto aqui no Brasil. E foi muito perto da mesma época que eu queria começar no triatlon, mas não sabia por onde começar, como fazer. E aí decidi montar um perfil no Instagram, que no começo ia chamar Atleta CBD, não era Atleta Cannabis. E eu falei, pô, mas não é só o CBD, né? Tem outros canabinoides também, então vamos fazer Atleta Cannabis. Perfeito. E aí eu falei, bom, vou contar o que é ser um triatleta iniciante e o que é usar isso dentro do tratamento com cannabis. Aí o primeiro médico que eu procurei foi o Dr. Pedro Pierro. Sim. E consegui o apoio da Terra Cannabis lá no começo para mandar uns produtos que eram full spectrum de 1.500 miligramas. E aí comecei a usar, mas eu não sabia muito como usar, de que forma usar, então usei de forma tradicional. De 12 em 12 horas, 8 gotas, sente um pouquinho. E aí comecei a treinar e vi que o buraco era mais embaixo, né? Que conforme o volume foi aumentando, que as dosagens também iam aumentando. E aí comecei a explorar os outros canabinoides e trocar ideia com os médicos. E em cima dessa troca a gente foi criando protocolos, o projeto foi avançando e aí como um todo o negócio foi crescendo. E no início, o que você sentiu de melhor, assim, já nas primeiras doses? Você sentiu alguma coisa? Cara, no começo eu não sentia nada. E aí, sendo até muito transparente com as pessoas, eu fumava também. E aí chegou um ponto em que eu tive que ter uma conversa muito franca com o médico. Não, ótimo. O fumo, É como é que você se sentia quando você fumava? Você sentia bem? O que você sentia quando você fumava? Você fumava antes ou depois do treino? Fumava depois. Depois do treino. Então eu sentia que tinha um relaxamento muito grande, mas depois tinha muito efeito colateral. Certo. Então abria muito o apetite, eu ficava muito lombrado, não tinha aquele pique. Uhum. E eu tomava o óleo junto. E eu falei, cara, isso aqui tá uma bagunça. Porque eu falava assim, eu não estou sentindo nada do óleo e não estou feliz fumando. E aí foi muito legal, porque a gente teve que fazer um washout, foi com o Dr. Renan Camargo. Ele falou, Fê, você tem que fazer uma escolha. Se você quer levar o projeto a sério, a gente tem que poder medir a miligramagem, para poder saber a miligramagem que funciona para você. Então eu fiquei um mês sem nada, foi péssimo, pior mês da minha vida. Dormi mal, ansioso, aquela droga e tal. E aí eu entrei só com o full spectrum. Então a primeira coisa que eu senti foi recuperação. Certo. De um treino para o outro, eu me sentia muito revigorado. Isso foi a primeira coisa. Falei, caramba, eu tô acabado, tô arrebentado, dormi bem e acordei zerado. Isso foi a primeira coisa. O recovery, então. O recovery. Isso é uma das indicações, né, plenas da cannabis para esporte, porque a gente sabe que existe uma patologia chamada Delayed Onset Muscle Soreness. O que é isso? É aquela dor do dia seguinte, ou aquela dor 48 horas depois de você praticar uma atividade física mais intensa, né, você fica todo dolorido. E isso, num atleta que está buscando resultado, ele quer recuperar o mais rápido possível para ele poder treinar novamente ali, né, ou até aumentar um pouco o limite do treino dele.
Então, já existem estudos que na cannabis isso ajuda bastante. Só que você tem essa recuperação normalmente 72 horas depois do uso. Ou seja, às vezes você tem indicação de usar um pouco antes de você treinar, para você ter a recuperação naquelas 24 horas que você acabou de treinar. Isso, lógico, que varia de cada um, né? Mas os estudos mostram isso, assim, que normalmente essa recuperação é 72 horas depois da primeira dose. Mas é lógico que isso também varia a dose e varia o tipo de esporte que o atleta faz, né? Então, é uma das indicações. A outra é a ansiedade, né? Essa da ansiedade é até curioso, porque eu comecei a comer menos. E aí eu fui perguntar para o médico se o tratamento com cannabis inibia o apetite. E aí ele falou, não, cara, não é que você está com o apetite inibido, você está menos ansioso. Então você está comendo mais devagar, você está respeitando o horário das refeições e você está furando menos, porque, pô, você está ansioso, vai comer o chocolatinho, vai comer uma castanha, vai comer um negócio, você descontava na comida. Vai descontar, exatamente. Então essa foi outra segunda coisa que eu percebi. Perfeito, mas tem paciente que também com o CBD, você tem uma supressão do apetite, tá? E o THC você pode ter um aumento do apetite, mas isso também varia, né? Normalmente é assim. Agora tem gente que com THC não sente nada disso, não é orexígeno para ele, tá? Outra patologia que é interessante é essa Relative Energy Deficiency in Sports. Essa é famosa. É o REDS. Isso a gente achava que só tinha nas mulheres, né? A síndrome da mulher atleta, mas hoje a gente sabe que o homem também sofre disso, né? Que é aquela perda de eficiência do esporte ali, ou por um excesso de treino, enfim, má alimentação, vários fatores ali podem entrar com isso, né? Um burnout, né? Muitos atletas acabam tendo. Você já teve isso? Não. Cara, eu já tive overtraining. Já foi uma coisa que umas 2, 3 vezes eu não queria treinar. Isso é interessante porque é difícil até do atleta perceber que ele está no overtraining, né? Até meu treinador está aqui, o Felipe, que é a pessoa que todo dia eu converso, todo dia eu treino e falo com ele, e ele sempre fala isso para mim, ele fala, Fê, se você acordou sem vontade de treinar, não treina, porque você gosta de treinar. Sim. Então eu aprendi com ele que descanso também é treino, e foi no descanso que a minha performance melhorou, porque muitas vezes você fica tão focado em só treinar, que você cai no RED sem perceber. Exatamente. E aí nos descansos eu via como eu conseguia performar melhor nos treinos. E isso pode gerar fraturas, né, por estresse, que normalmente o paciente só vai sentir quando realmente já está num estado muito avançado. Tive também. A gente nem combinou, mas ele teve. Fratura por estresse é muito comum. O atleta que acaba... Posso contar? Pode, claro. Vou contar. Eu estava já mancando, tinha umas 2 semanas. E eu achei que eu estava com canelite. E aí o que acontecia, gente? Eu tomava o THC e passava. E aí eu estava naquela, né? Ah, que maravilha, pô, tá doendo, toma o THC e vai treinar. E aí eu cheguei a fazer uma prova em Santos, que foi um Troféu Brasil. Eu cheguei mancando, tomei o THC, deu 20 minutos, eu estava andando normal, grandão, tá tudo certo. Fiz a prova, fiquei super bem na prova, terminei o campeonato em terceiro, tomei um banho, cara, depois do banho não conseguia botar o pé no chão, fui de Santos para o hospital e fiquei 3 meses de bota, foi uma fratura de estresse na fíbula. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção do THC, que ele é uma faca de 2 gumes. É muito bom, porque você empurra os seus limiares de dor, você melhora a performance, mas você também pode mascarar muitos sintomas do corpo. Então a dor ela é um sintoma, né? Não sou nem eu que vou falar, o médico que sabe. Proteção, de proteção. E aí eu comecei a ser muito mais respeitoso em relação ao THC do que eu estava sendo antes, justamente por causa disso. Essa é uma das causas de o THC ser doping, porque eles acham que realmente pode prejudicar o atleta, né? O atleta acaba excedendo ali um limite que ele talvez não sinta, né? Porque realmente o THC atuando no músculo ali, ele consegue, enfim, vou explicar um pouco mais para frente, melhorar bastante essa espécie reativa de oxigênio, radical livre, que faz com que você sinta ali a inflamação e a dor, né? Uma outra coisa é a saúde intestinal. Isso é uma coisa que muito atleta sente, né?
E a cannabis pode ajudar bastante nessa inflamação intestinal, de como o alimento vai ser absorvido, porque ali você acaba tendo uma baixa circulação pela distribuição sanguínea na hora que você está fazendo a atividade física. Então, você reparar isso, né, na alimentação é muito importante. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Tá. Sistema endocannabinoide, acho que vocês já estão cansados de saber, já ouviram demais, mas só para falar que na parte muscular e óssea, a gente tem CB1 e CB2 principalmente. É lógico que o esporte não se resume a isso, né? Mas na parte músculo-esquelética, que principalmente é a minha praia, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, eu quero que você fale, Fê, um pouquinho sobre o CBD. O que você sente com o CBD quando você está atuando ali? E aí eu vou botar uma colinha aí, ó. Para mim, uma das coisas que eu tenho sentido mais do CBD é assim, teve 2 momentos. Eu usava muito o CBD depois do treino, visando recuperação muscular. Então, eu cheguei a tomar dosagens mais altas, 300 miligramas, 350, 400 miligramas de CBD, visando a recuperação muscular. Esse ano eu comecei a tomar ele pré-treino, até 1:1 junto com o CBG, visando segurar as câimbras. E isso foi um dos diferenciais que eu achei muito interessante do CBD. Então eu tenho conseguido apertar mais no treino, empurrar mais, e eu sinto que a minha musculatura ela fica quase travando. Mas quando eu não tomo CBD, ela trava. Eu já fiz alguns testes. Então eu até postei isso outro dia, as panturrilhas ficam assim, ó. Termina o treino, ela fica assim, mas ela não trava. E se eu não tomo, cara, dá câimbra com certeza. Nesse quadrinho aqui a gente pode ver a atuação do CBD em vários receptores, né? Mas as principais, assim, resumindo, o que o CBD vai fazer com o músculo, principalmente ele vai tirar muitos fatores de inflamação e isso favorece essa não sentida de cãibra, essa não sentida de uma estafa ali, de acúmulo de ácido lático, né? Lógico, depende também da atividade que está fazendo. Espécie reativa de oxigênio cai bastante também. O CBD, ele é um inibidor alostérico, né, do CB1. Então, ele atuando mais em CB2, ele vai ser mais anti-inflamatório. Tem regeneração de miogênese, aumenta a mTOR. Então, assim, o CBD, por isso que até a WADA não viu nenhum problema, vamos dizer assim, porque não vê isso como uma melhora de performance. Ela só realmente vê como, né, uma coisa fisiológica que o corpo está ali reagindo e está simplesmente equilibrando essa reação e não gerando uma melhora de uma performance. A inibição da FAA também aumenta a anandamida, então você indiretamente aumenta o bem-estar desse paciente, aumenta, né, a parte mental, que é muito importante no atleta, principalmente atleta olímpico, né, que vai ali se dedicar 4 anos da sua vida para em 20 segundos resolver, né, o que ele tem que fazer, todo o treinamento que ele teve. As PPAR também são bem importantes para o metabolismo das gorduras, né, tipo, o browning que a gente chama, transformar a gordura branca em gordura marrom, isso é bem importante também das PPAR, que são intranucleares. Então você otimiza a sua mitocôndria a utilizar a energia de uma forma mais otimizada, né? Você melhora essa performance dela. E o THC? Você já contou um pouquinho dele aí, mas o que ele te favorecia no treino, além da dor, assim, de você sentia alguma coisa, uma euforia, um foco melhor? Você sentia alguma coisa assim? THC, bom, primeiro para mim sempre foi uma briga de dosagem, né? Quanto que eu vou tomar desse THC hoje, o que eu quero dele, e o que acontece eu passo do ponto. Sim. Então acho que a principal coisa que eu sempre senti no THC foi ânimo, disposição, broncodilatação, vasodilatação, clareza mental, foco, mas principalmente tolerância à dor e ao desconforto. Então assim, para mim o THC realmente ele vai inibir aquela vozinha que fica na sua cabeça, quem treina aqui sabe que está cansado. Não, vou correr só até aquele poste ali, daí depois eu vou andar um pouquinho. Não, faltam 3 km para faltar 5 km. Sabe essas coisas? Isso é o que o THC ajuda muito. O Peu, meu sócio, gosta de falar que você para de pensar nos boletos. Você fica focado no que está fazendo. É verdade. Perfeito. Então ele sempre me ajudou muito com isso. Uhum. Mas, se você toma um pouquinho além da conta, a conta vem
cara. Então, você perde o foco, você pode dar uma letargia muito grande, você pode ficar cansado, pode ficar com sono. Pode você pode prejudicar a sua pensando em performance, outra né? coisa. Nossa, o que eu estou fazendo? E aí você pensa no boleto, você toma demais. Então é difícil. E outra, não é um pré-treino, porque se eu tomar 5 miligramas hoje, 5 miligramas amanhã, 5 miligramas depois de amanhã, são 3 treinos diferentes. Tudo completamente diferente. Então muito difícil. THC para mim sempre foi muito difícil de lidar dentro do treino. Isso é verdade. O THC, ele atua de uma forma, né, principalmente em CB1, é um agonista parcial, e é muito difícil você conseguir realmente dosar ali, atingir qual o objetivo que você quer, né? E aí tem vários tipos de atletas, né? Tem atleta que usa fumado, né? E tem benefícios, sim. Ou o óleo. Até o óleo é difícil a gente conseguir um THC puro, né? Ali, ou enfim, só o THC. Mas esses efeitos são sentidos, sim, principalmente relaxamento muscular, como ele falou. E aí você acaba ficando um pouco mais sedado, você acaba perdendo um pouco ali da sua performance natural que você tem. É lógico que isso é dose dependente também, né? Além dos efeitos psicoativos. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho alguns atletas de MMA, de UFC, que às vezes eles querem dar uma exagerada, né, no THC para ficar mais tranquilo antes de lutar, e isso às vezes prejudica o reflexo dele, a atenção que ele tem que ter ali na hora. Então, normalmente a gente faz depois do treino. Depois é onde eu tenho encontrado os lugares mais seguros, assim, porque aí realmente relaxamento muito grande, se sente bem, ajuda no apetite. Quem precisa comer 5, 6 mil calorias por dia também não é fácil. Exatamente. Então, assim, a experiência que a gente tem o THC depois dos treinos ou depois da competição seria o ideal, tá? Eu parei de usar o THC no treino, cara, porque É muito difícil de modular. E CBG? Você falou que usou aí, né? Que você tem CBG usado. tá engraçado hoje. A gente estava aqui, né, professor? Todo lugar que a gente parou para conversar, alguém veio falar do CBG com a gente. Cara, que maravilha! Canabinoide mãe, né? Então o CBG, acho que agora, como a maioria das pessoas, para mim tá a bola da vez. É o que eu tenho usado diariamente, é o que eu consigo fazer uso de dosagens mais altas, é o que me mantém no foco, é o que mantém a clareza mental, é o que não dá efeito psicoativo, é o que eu tenho aí, eu consigo tomar 100 miligramas, fazer um treino de 5 horas, por exemplo, me sinto bem, me ajuda depois, me ajuda quando eu vou trabalhar, também me ajuda a ficar no foco. E esse 1 para 1 CBG, CBD, junta tudo que a gente falou do CBD com as vantagens do CBG, cara, vai embora. Exatamente. Não sei se vocês notaram, mas o CBG é bem parecido com o THC, sem os efeitos psicoativos, né? E, assim, antes eu utilizava ele muito para dor, para paciente com osteoartrite, às vezes até atletas que tinham dores por pancada, enfim, ou traumas. E eu tinha uma melhora muito grande com o CBG, que às vezes eu não conseguia com o THC e falava, cara, esse canabinoide é interessante. Só que na época não tinha muito também disponível. Então era uma coisa que eu conseguia raramente utilizar. Quando começou a ter mais, nossa, virou meu canabinoide preferido, até eu conhecer o CBC. Deixa eu fazer uma pergunta do CBG. Eu tô com um CBG isolado em casa, que eu não usei ainda. O que você acha? Em vez de fazer 1 para 1 CBD com CBG, você fazer só o CBG isolado? Cara, perfeito, assim, você tem que ver qual é o objetivo que você quer, né? Porque assim, o CBG vai te aumentar um pouco a fome, pelo menos na maioria dos que eu vejo. É bem parecido com o THC. Então, normalmente a utilização dele é bem parecida com o objetivo do THC que você quer, tá? Então, recuperação muscular, relaxamento muscular, foco, atenção, né? O legal do CBG é que ele tem um efeito alfa-adrenérgico, então ele não deixa você aumentar muito a pressão e isso, em termos de exercício, pode te facilitar bastante. Eu fico um pouco cético quanto aos canabinoides isolados, por você perder o efeito comitiva. Então, por exemplo, eu tenho usado um CBN isolado à noite. Cara, eu tô tomando um full spectrum junto. Os isolados eu raramente utilizo, sinceramente. Por isso que eu tô super na dúvida do CBG, porque eu falo, então eu vou perder o CBD? Que é tão bom, será que eu estou ganhando mais usando um CBG isolado ou será que é melhor ficar no 1 para 1?
Eu acho que assim, você poderia utilizar em horários diferentes, né? Isso eu acho bom. Eu uso o CBD de manhã, o CBG à tarde, o CBD à noite, ou o CBN, e aí sim você vai ter um parâmetro ali. Ou então realmente fazer um washout completo e começar só com CBG, para ver como é que funciona. Vou fazer o teste e eu te conto. Agora o CBC, ele também é muito raro, assim, é difícil de achar, mas algumas formulações, principalmente a Revivid, ela tem um óleo e tem uma balinha que tem o CBC 1 para 1 com CBD. Cara, tenho tido resultado muito interessante porque ele é agonista CB2 quase que exclusivo. Então, assim, para inflamação, para dor, para recuperação, ele é bem interessante. Esse é o que eu menos usei, cara. Eu usei uma vez uma gummy de CBC e o rótulo dela era Energy. Então eu usei, achei legal, mas eu não usei o suficiente para poder falar. Ela parece o CBD, só que potencializado. E, na verdade, tem estudo que fala que ela aumenta a biodisponibilidade do CBD. Então, você usando junto, você acaba potencializando e dando mais energia, dando, né, uma performance, não sei se uma performance melhor, mas melhorando a sua performance capaz. Né? Fiquei curioso já. É bem interessante. E o CBN, como você falou, o CBN ele é um THC velho, vamos dizer assim, né? Alguém pode aí até me crucificar aqui, mas ele tem propriedades parecidas com o THC, só que ele é muito mais fraco, umas 15 vezes mais fraco do que o THC. Então ele tem aquele poder sedativo, ele é um canabinoide um pouco mais oxidado, né? Então ele tem esse poder de dar uma sedaçãozinha que é muito utilizado no sono, apesar de o CBN, como você perguntou do isolado, tem estudo falando que ele é melhor para o sono isolado do que acompanhado do CBD. Então, até 20 miligramas, mais ou menos, você tem um resultado melhor do que usar junto com o CBD. Eu acho que no meu caso não foi tanto uma insônia, propriamente dito, mas foi muito ligado a melhorar a qualidade do sono. Sim. Então, eu era um cara que tinha 20 minutos, meia hora de sono REM. Certo. Hoje eu chego a bater 2 horas e meia de sono REM. Caramba. Então, é até mais do que eu preciso, do que necessita. Isso para mim foi o que fez muita diferença. Então eu vou dormir muito cedo, eu durmo umas 8h30, assim, sei lá, 7h30, 8h30, entre 7h30 e 8h30 eu tô dormindo. E acordo às 4. Certo. Então esse ciclo para mim, cara, era difícil. Porque tem essas 2, 3 horas no final que é onde tem muito sono REM. Exatamente. Então eu consegui antecipar e hoje em dia o meu sono é muito bom graças ao CBN. E o sono para o atleta é uma coisa fundamental, né? Não só para o atleta, mas para todos nós. Mas no atleta é ali que ele vai realmente, vamos dizer, metabolizar e crescer o músculo, né? Gerar o GH ali, fazer toda a metabolização que ele precisa na performance dele para melhorar as funções musculares. Né? Você pode fazer tudo certo. Se você não dormir bem, foi tudo por água abaixo. Exatamente. Né? Então, CBN tem... E aí, o doping, né? A gente estava falando, existem algumas substâncias proibidas. No caso, a WADA, a Agência Mundial Antidoping, ela só permite o canabidiol em época de competição. Né? E aí tem alguns autorizações que a gente pode ter, né, em alguns pacientes, né, inclusive tem alguns pacientes aqui que são meus pacientes, Thaleson Glock e o Lucas, cadê o Lucão? Monstro. Foi medalha de ouro em Paris, tá aí, ó, tá aí do lado de vocês aí. Esse ó. É gigante, galera, esse é gigante. Então, a gente às vezes consegue fazer com que alguns pacientes utilizem, né, a cannabis por algumas patologias. E você tem um limite ali que você até tolera de THC ou de outros canabinoides para alguns atletas. Lógico que isso é sempre um risco. A gente não vai chegar para o atleta e falar, não, pode tomar que tem uma tolerância ali, você vai se dar bem. Então, infelizmente, a gente tem que, né, chegar para o atleta e falar, olha, você só pode o CBD isolado. E isso para o atleta é uma perda grande. Assim, ele vem tomando, sei lá, um para um ou um full espectro, utilizando ali com benefício, e aí ele tem que interromper isso e fazer só o isolado. Então ele sente bastante, a gente tem que aumentar bastante a dose, vai para 4, 5 vezes a dose normal, né, que a gente utilizava com o full spectrum, com o efeito comitiva, o efeito entourage. Então isso ainda é uma coisa que a gente peca muito e eu até entendo o THC, mas os outros canabinoides, né, o CBG, o CBN, o CBC, eu acho que não tem um motivo assim para você proibir, né? Mano, sobre a WADA, especificamente o DOP,
Você que vai falar, hein? Novela mexicana, eu acho que tem muitas variáveis e a WADA acaba optando por tomar uma decisão conservadora. Então a gente sabe que tem pouca pesquisa mesmo de minor cannabinoids. Então você vai falar desses outros que a gente está falando, Sim. tem pouca pesquisa. Dentro do esporte tem menos pesquisa ainda. Então eles acabam optando por proibir porque não conhece. E é difícil você fazer pesquisa também, porque você está arriscando o atleta ali. Quem que vai se sujeitar a fazer um uso de THC, podendo, né, se cair no doping e tal. Então, tanto o patrocínio quanto... Tanto o atleta que toma, às vezes ele não fala que toma, para não perder o patrocínio, sei lá, da Coca-Cola que ele tem, que patrocina as Olimpíadas, né? E que tem suas substâncias duvidosas ali, que não são proibidas. Então ele não vai fazer isso, ele não vai falar que usa, porque ele tem medo de perder o patrocínio grande dele. Ou ele não vai ser patrocinado por uma empresa de cannabis porque ele tem medo de se associar a isso, né? Mas vou dar o contraponto também. Existe uma flexibilização do THC. Sim. Era proibido. Hoje a suspensão está muito menor. 150 nanogramas, 180 nanogramas. Então você vê que tem um documento, se eu não me engano é o S8 da WADA, que fala cocaína, MDMA, heroína, THC. Todos esses que eu falei antes do THC são proibidos. O THC é tolerado. Ele cai dentro do substance abuse. Exatamente. O outro é prohibited substances. Então é diferente. E hoje a punição está bem menor também. A punição está bem menor. Até uma suspensão, antes era realmente punido. Né? E tem esportes que é permitido. Exatamente, esse ponto que é importante. Várias entidades esportivas hoje já permitem, inclusive o THC. UFC, NFL, beisebol, hockey, todas elas já estão fora da WADA. O que eu concluiria desse papo? Estamos numa fase de transição. Exatamente. Estamos vivendo... Então, para mim é péssimo. Eu sou atleta amador, competidor, sou triatleta amador dentro do Ironman. Ironman é o único que o amador cai na mesma regra do profissional. Então, eu estou passando por regras de profissional, sendo amador, aonde é tudo proibido. E faço uso e divulgo, explico e falo sobre, correndo o risco de tomar porrada, justamente para mostrar que, gente, vamos fazer a pesquisa. Vamos levantar a luz e mostrar sobre isso. E essa fase de transição, cara, é uma fase onde eu estou aceito a abrir diálogo e conversar sobre o assunto. Então, eu acho que o objetivo aqui é realmente dialogar. O que está faltando? Está faltando pesquisa? Vamos atrás de dinheiro para ter pesquisa. Vamos pegar um N interessante que tenha embasamento para que outros médicos se sintam confortáveis e que para o ADA possa ir aos poucos liberando. Fê, é que nem quando a gente começou a prescrever. Exatamente. Você tem que ter os corajosos que prescrevam, porque senão nunca vai ter. A cannabis vai ser considerada medicação. Então, você é um cara corajoso que está botando a cara ali, vai tomar porrada, não vai ter jeito, mas você está querendo o diálogo. Você está falando, olha, gente, eu acho que existe um caminho. Né? Então, você já sentiu o runner's high? Já. Eu tenho a última coisa que eu quero falar, que eu acho muito legal, que é assim, 150 nanogramas por ml, 180 nanogramas por ml. O que quer dizer isso na prática? Né? Se eu tomar 1 ml de um full spectrum, quantas nanogramas de THC tem no meu organismo e por quanto tempo? Exatamente. Cara, essa pergunta eu acho muito difícil de responder. A cannabis, ela acumula no tecido gorduroso, então você não sabe quando ela vai sair dali e cair na corrente sanguínea. Eu tenho 7% de gordura no corpo. E o que quer dizer isso? Quanto de THC vai acumular no meu corpo e por quanto... Então acho que fica muito relativo também. 180 nanogramas por ml. Quem que vai se arriscar? Que médico que vai se arriscar a prescrever 50 miligramas de um full spectrum para um atleta profissional, sabendo que ele não vai ter no corpo mais de 180 nanogramas? Exato, e não sabendo quando que esse full spectrum vai ser eliminado, né? Porque então, isso varia muito. Na prática fica inviável isso, essa regra. A gente tentava fazer isso com teste genético, mas mesmo assim fica muito difícil, porque cada um tem um metabolismo acelerado ou lento, e às vezes você está ali na mão, então, na via das dúvidas, você fala, cara, eu vou fazer o isolado, que eu acho que é mais tranquilo,
né, para não correr o risco, nem eu, nem o atleta, né? E eu conheço atleta, que eu não vou falar o nome, que usou THC em prova, foi testado de doping e deu negativo. Conheço vários. Então assim, e não foi uma dose pequena, foi uma dose alta de THC, foi testado e foi negativo. É isso, é uma loteria. Você não tem como chegar e falar, pô, vai dar certo comigo, né? Então, esse barato da corrida, que às vezes o próprio THC pode promover, você pode ter ele também naturalmente, né? Pela produção de anandamida, né? Que é o principal em atletas de endurance, né? Esse veio aquela história que o pessoal falava que era endorfina. Exatamente. Era isso, né? Achava que era da endorfina, mas ela ultrapassa pouco a barreira hematocefálica e a anandamida muito mais. Então, as vias de administração no esporte, você usa, né, Fê? PET, você usa pomada, né? Uso gummy. Como é que é isso para você, assim? Uso creme, você acha gel, que pomada, tem espaço gummy, para óleo. isso? Acho super interessante, mas eu acho que eles têm que ser usados em associação com o óleo. Perfeito. Senão esse efeito sistêmico fica muito baixo. Ele faz um efeito muito local, né? E não é tão forte assim. Você tem que aplicar muitas vezes ali, né? E às vezes o pessoal fala assim pra mim, pô, passei a pomada, o cara sentiu o CBD ali agindo. Falo, mano, você tem certeza? Não é o placebo, né? Não é a cânfora, não. Exatamente. A grande maioria é misturado com terpenos, com outras coisas que também ajudam, né? Então, mas tem seu espaço. Você tem absorção transdérmica. Eu faço muita massagem com creme de CBD. Passo muito Rolon em lesão, ou em trauma, ou quando fica roxo e tal. Cara, é incrível, assim, realmente é muito bom. Exatamente. Isso é uma propriedade bem interessante dos canabinoides aí. Só os PETs que eu sinto falta no Brasil, cara. Tem poucos, né? Podia ter mais. Esse é um estudo que mostra que dentro de todos os tipos de exercício, né, os moderados, né, aquele até 80% ali do VO2 máximo, é o que mostrou mais eficaz em modular o sistema endocannabinoide. Então não adianta você chegar e se matar naquele exercício que você vai estar prejudicando o seu sistema endocannabinoide, ou você está fazendo um exercício muito lento, muito fraco de intensidade, né? Então o moderado é o mais indicado aí para você conseguir modular naturalmente o seu sistema endocannabinoide sem precisar de nenhum fitocannabinoide, tá? Esses são dois estudos que mostram a DOMS, né, que é aquela dor do dia seguinte, que comprova que realmente, principalmente o CBD, tem uma potencialidade ali. Acho que esse é o que as pessoas mais relatam para mim, que percebem, assim, rapidinho. Sono melhora muito e a recuperação muscular. Em um dia, 2 dias, o cara já vem falar que sentiu diferença. Impressionante. É verdade. E dependendo da dose, pode ser rápido mesmo o efeito, né? Aí são vários estudos aí mostrando que, como a gente falou, né, não tem tanto estudo para esporte e, infelizmente, a maioria dos que fizeram era com cannabis inalada. Então, acaba que eles veem que prejudica, né? Fala, pô, a cannabis prejudica o atleta e tal, vamos proibir mesmo. Então, eu vi os estudos que eles falam em puffs, né? 2 puffs, 3 puffs. Ou então eles fazem estudo com dose isolada de, sei lá, 600 miligramas, uma vez só. Cara, não tem um estudo contínuo, sabe? Então, tem muitos vieses nesses estudos também. Isso é chato. E aí eu resolvi fazer um estudo com um atleta de 62 anos, um corredor amador. Ele começou a correr porque ele teve um diagnóstico de hipertensão arterial e estava fazendo uso de antihipertensivo. Ele fazia treinos de força funcional e de endurance. E no ano passado ele tinha corrido 100 quilômetros. Ele tem 62 anos. E aí esse ano ele queria correr 200 quilômetros. E ele nunca tinha usado cannabis. E ele chegou para mim. Falou, pô, Jimmy, eu soube que você, né, cuida de atletas com cannabis e tal. Eu queria ver se era para mim. Eu falei, caramba, 62 anos de correr 200 quilômetros? Bora, vamos. Olha, você já usou cannabis alguma vez na vida? Não, nunca usei. Eu falei, nossa senhora, e agora, né? Vamos lá. Aí eu falei, você está sujeito ao doping, alguma coisa? A primeira pergunta, né? Não, posso usar o que eu puder. Então beleza, então tá liberado. E aí ele tomava alguns suplementos, né? E a gente começou, eu usei o óleo da Revivid, e eu acho que eu não botei a dose inicial. Enfim, a dose final ficou essa aí. Ele falou que quando eu comecei a utilizar o THC,
ele sentiu um pouco de dizziness, né? Aquela tonteirazinha e tal. Aí a gente abaixou a dose, eu fui aumentando o CBD, aumentando o CBC, que no caso era a balinha que a Revivid tem. E aí ele ficou com a dose final ali de 182 miligramas de CBD, 8 de THC, 26 de CBC e 33 de CBN, tá? Então aqui algumas propriedades, né, que a cannabis pode ajudar na musculatura, como eu falei, diminuição da FA, aumento dos endocannabinoides, melhor ação da insulina, biogênese mitocondrial, como eu falei, você otimiza Isso é importante, hein? a sua fonte de energia ao utilizar a cannabis, porque naquela espécie reativa de oxigênio, aí aquele ciclo de Krebs e depois, né, aquela cadeia transportadora de elétrons, os oxigênios que estão respondendo ali, pegando os elétrons para não ficar, né, com uma intoxicação, uma hiperacidose, você ajuda isso com os canabinoides também. E aumento do fator de necrose brain cerebral. E aí, cadê? Estou apertando errado. A gente fez antes dele começar a tomar cannabis, eu tive o cuidado de fazer a bioimpedância dele, né? Então a gente vê aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. São os índices, né? Peso, massa muscular. Ele fez aqui, ó, ele começou a tomar cannabis em fevereiro, tá? Então esse ponto aqui, deixa eu ver se tem um laser point, aqui, não vai aparecer. Esse ponto aqui, ó, que foi 8 de fevereiro, foi quando ele começou a usar a cannabis. Olha só como os índices dele melhorou, né? Tanto massa muscular aumentou, massa de gordura diminuiu, percentual de gordura e água corporal. Todos os índices dele foram melhorando. Proteínas, minerais, massa magra, aumentou bastante. IMC, então os índices melhoraram todos. Eu fiquei bem surpreendido, falei, pô, que legal, então vamos interromper, vamos parar de usar cannabis. E aí a gente interrompeu. Quando a gente interrompeu, eu fiz um washout ali de acho que uns 3 meses, e ele continuou performando da mesma maneira. E aí a gente percebeu que principalmente a parte de gordura dele, eu vou mostrar o resultado aqui, foi a que mais foi afetada. Por quê? A cannabis ela é principalmente pode-se dizer que é um neurolipídico, né? Uma atuação muito mais lipídica do que qualquer outra coisa que vai melhorar o metabolismo lipídico e assim fazer com que esse paciente tenha mais energia para aumentar a massa magra, como ele teve os índices melhorados ali, né? E aí a gente fez a bioimpedância dele depois de ter terminado, de ter interrompido, foram 3 meses depois exatamente. Olha só os índices aqui, ó. A massa de gordura já aumentando, percentual de gordura já aumentando, uma leve desidratação. Olha a massa magra como foi caindo, o IMC aumentando, taxa metabólica já diminuindo, relação postura cintura-quadril, que é bem importante, a gente medir no paciente, aumentou também. Proteína se manteve, minerais, massa magra até que se manteve do tronco e o nível de gordura visceral aumentou. Ou seja, o metabolismo gorduroso dele ficou piorado, porque o sistema endocannabinoide foi alterado quando a gente interrompeu. Então foi bem interessante esse resultado, assim, da gente ver como a gente pode, né, modular o sistema endocannabinoide, principalmente na parte de gorduras. E aí que entra, né, o perigo da gente acumular canabinoide na gordura, ali no metabolismo lipídico, e esse canabinoide sair num exame de doping, por exemplo. Deixa eu ver se tem outra coisa. Acho que era isso aí que a gente queria trazer. A gente vai abrir para perguntas. E eu queria só fazer um último comentário, que eu acho que assim, eu gosto muito de falar que a cannabis não é uma pílula mágica, né? Então eu estou fazendo esse acompanhamento, já tem 4 anos que eu faço tratamento com cannabis voltado para o esporte. Mas, cara, eu tenho nutricionista, tenho fisioterapeuta, tenho massagista, tenho preparador físico, tenho meu treinador. A gente faz um feedback diário, tem um acompanhamento médico, eu tenho um médico de cannabis, eu tenho um médico, faço exame de sangue, tomo betalanina, tomo creatina. Suplementos, lógico.
Então, assim, não é só que eu vou lá, tomo CBG e, cara, É mais faço uma um ferramenta, Ironman. né? Eu gosto de falar para as pessoas assim, usa a cannabis como uma oportunidade de rever o seu estilo de vida. Sim. Pô, vai fazer o tratamento com cannabis? Cara, pensa em melhorar a sua dieta. Pensa em melhorar a sua higiene do sono. E não é só para atleta. O cara vai na academia 2 vezes por semana e de final de semana anda de bicicleta com a família. Excelente. A cannabis vai ajudar infinitamente. Então eu gosto muito de sugerir que a pessoa considere o tratamento com cannabis como uma oportunidade de rever outras coisas da vida. E aí vem aquele exemplo clássico. Fuma cigarro, vai no McDonald's e vai tomar o óleo e vai querer performar, não vai adiantar em nada. Exatamente. Quando eu atendo o paciente, eu convido ele exatamente a isso. Falar, olha, agora é uma oportunidade de você mudar um monte de coisa na sua vida. Não só a introdução de cannabis, mas rever e se conhecer melhor. Né? A gente estava conversando ali antes que a cannabis antes era utilizada ritualisticamente para você se conhecer melhor, para você ter entidades, ter outra contato com você mesmo e com a sua mente. Exatamente, né? Então, quando você começa um tratamento com cannabis, é um convite para você se entender melhor, seus objetivos melhores, ver como é que está o seu dia a dia, seu trabalho, sua relação, tudo isso você tem que olhar, porque isso pode estar te prejudicando e deixando você doente e você está achando que é a cannabis que vai te salvar, quando você já poderia estar te salvando há muito tempo e está querendo colocar na cannabis uma pílula salvadora, né? E outras que menos é mais, né? Então, não, porque eu tomo 100 miligramas, 200... Cara, se eu pudesse tomar 2 miligramas, eu ia ficar tão feliz, porque acho que é tão melhor, né? Eu estava conversando hoje, a gente estava falando sobre isso, né? Exato. Você poder tomar uma dosagem baixa e ter um efeito terapêutico satisfatório, acho que é muito legal. Eu brigo muito com o invertido. Eu brigo muito com tolerância. Sempre que eu faço o washout, eu sofro muito. Então, você poder regular as suas dosagens e sempre tentar puxar para menos, eu acho que é interessante. Tentar regular o seu sistema endocannabinoide sem fitocannabinoides, né? Tentar de maneiras naturais, né? Isso, exatamente. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que é? Cadê a Mariana? Pode abrir para pergunta? Como é que funciona isso? Olá, boa noite. Que incrível, hein? Que conversa sensacional. A gente está trazendo as evidências com a prática, né? Acho que parabéns, doutor Jimmy. Maravilhoso. Mas nós somos a favor do THC em vários tratamentos, né? A gente trabalha com pesquisa clínica na UNILA com THC para doença de Alzheimer, autismo. Então, somos fãs do THC porque ele, de fato, regula funções extremamente importantes. Mas, quando você fala do THC, eu vou gerar uma provocação, que é, você tem experiência, né? Você prescreveu o Delta 8, eu acho que, quando você fala de THC, é o Delta 9 que você enfatiza. E se você tem, na sua vivência clínica, alguma diferença do Delta 8 para o Delta 9 THC, para que a gente aprenda mais aqui com vocês. Parabéns. Obrigado, Micheline. É uma excelente pergunta, né? Tem muito essa questão do Delta 8 e do Delta 9. Eu prescrevo os dois, sinceramente. Já tive pacientes que não toleraram, porque tem essa diferença, né? O que seria o Delta 8? Seria ali uma isomerização do Delta 9, uma ciclização dessa molécula, fazendo com que ela seja modificada. E aí qualquer molécula modificada, a gente pode ter o risco dela ter um efeito diferente, né? Apesar de serem moléculas bem parecidas. Em alguns casos, o Delta 8 ele tem uma latência maior no corpo, e isso às vezes pode gerar alguns efeitos psicoativos um pouco mais duradouros do que o Delta 9, que é a experiência que eu tive em alguns pacientes, tá? O paciente usou e ficou com efeitos psicoativos ou tontura ou hipotensão mais tempo do que o normal, do que um Delta 9, por exemplo. Mas assim,
é facilmente ajustável, tá? Eu não tenho esse receio de usar o Delta 9, sinceramente, tá? Então, THC, para mim, eu só não uso esses sintéticos HHC, THCO, THCP, porque aí realmente é uma modificação que faz com que ele seja muito mais potente, né? E aí eu perco o controle disso. Já o Delta 8, eu acho que tem uma similaridade bem grande, então eu fico mais confortável de usar como se fosse um Delta 9, tá? Mas eu também não sou contra o THC, não. Adoro o THC, né? Eu não, eu sou muito sensível, mas adoro usar nas pessoas que precisam, né? Mas obrigado pela pergunta. Eu sou fã do THC também. Já usei Delta 8, Delta 9, Delta 10 e o Hexa-Hidroxy, que é o HHC. E eu acho que a única questão do THC dentro do esporte é a dificuldade de você conseguir modular ele no dia a dia, pela questão da tolerância. Esse é o ponto que eu acho que é mais difícil do THC. E também a questão de mascarar a dor, porque se você tem uma propensão à lesão, ou você está a ponto de ter uma lesão, ele vai te deixar blindado, e aí o seu tendão de Aquiles estoura, e você fala, nossa, estava tão bem e o meu tendão estourou. Pô, seu tendão estourou porque você não sentiu os sinais do corpo. Então eu acho que ele, dentro e fora do esporte, ele tem que ser só usado com cuidado. Porque de todos os canabinoides, ele é assim, selvagem. Mas eu sou fã também. Jimmy, e qual que é a equivalência do Delta 9 para o Delta 8 na sua prática clínica? Equivalência o quê? Em dose que você fala? Isso, em dose. Então, o Delta 9 eu tendo a usar um pouquinho mais, né? E eu tento a ser um pouco mais permissivo, vamos dizer. Então, por exemplo, um Delta 9 eu começo já com 2 gramas, 2,5, e o Delta 8 eu começo com 1,5. Esse é o cuidado que eu tenho, porque eu sei que o Delta 8 às vezes pode realmente dar algum efeito com doses menores, tá? Mas, assim, para chegar num nível, aí o paciente que vai me dar o feedback mesmo, né? Então, eu já cheguei, eu acho que o máximo que eu cheguei de Delta 9 para um paciente, acho que foi uns 35 miligramas por aí. E o paciente muito bem, assim, porque era um paciente que utilizava o uso recreativo, então eu tinha que aumentar muito o THC dele, porque ele já estava com uma tolerância, o receptor dele ali já estava bem invaginado, né? Então eu tinha que aumentar bastante para tentar tirar ele do cigarro, né? Do fumo. E aí eu fui aumentando bastante e ele foi parando de fumar bem. Então eu usei edibles, né? E as gominhas e óleo, tá? Então esse foi o Delta 9, foi aumentando bem. Delta 8, eu não me lembro o máximo que eu utilizei, mas acredito que deve ter sido uns 20 a 25 miligramas de uso contínuo. Agora, às vezes uso para, por exemplo, crise de dor e tal, às vezes você pode dar 2 balinhas, às vezes de 25 miligramas, ou 2, sei lá, às vezes 3, 75 miligramas, dose de ataque. Existe também, isso na literatura é muito pouco que você vê, dose de ataque de THC, mas para dor, às vezes funciona bem, porque você quer que o paciente cede, que você quer que o paciente fique mais tranquilo, e é um paciente que já tenha uso, né? Não vou fazer isso com um paciente que seja sensível, seja virgem de tratamento, tá? Mas eu não tenho muito medo do THC como eu vejo muitos colegas que têm. É só realmente você entender ali até que ponto você pode ir, né? E porque os efeitos colaterais, assim, a grande maioria é bem administrável, né? E a conversa tem que ser muito boa com o seu paciente para você confiar, para ele confiar em você. Você fala, olha, se acontecer isso, você vai fazer isso, vai tomar um banho quente, vai deitar, vai ficar mais tranquilo, enfim. Tem algumas coisas que você pode abrir mão. Mais perguntas? Próxima pergunta, pessoal. Eu achei que você tivesse... Ai, desculpa, querida. Alguém mais? Perfeito. Fechou. Jimmy, querido, gratidão. Eu queria propor para a gente bater uma foto, pode ser? Se tiverem afim, rapidinho.
Vamos fazer assim. Vendo aí? Não foi. Não foi. Olha! Ficou irado. Vou marcar todo mundo. Gratidão, Fernando. Valeu, obrigado, pessoal. Gente, que legal. Palco medicinal com tantas interações legais, tantos efeitos comitiva acontecendo aqui agora, né?